Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um programa Culturas e Identidades. Eu sou Loriel Rocha, presidente do Instituto Mucarás Brasilã. O IMUB é uma organização privada sem fins lucrativos, fundado em 1997, autossubsidiada, que trabalha com cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. A nossa missão institucional consiste em pesquisa histórica, e essa pesquisa histórica é pulverizada através de diferentes produtos, né? As aulas são um deles. Bem, e especificamente o programa Culturas e Identidades tem o foco nas fontes, nos documentos e nos autores que tratam da cultura oral e simbólica tradicional, da mítica, da profética, da história providencialista, do messianismo político e etc. e tal. Bem, hoje eu quero trazer com vocês aqui, sobretudo em razão de há um duplo motivo. Primeiro, um esclarecimento sobre acerca de um assunto, que é a nobreza medieval portuguesa, e sobretudo em razão de eu ter feito um programa há poucos dias atrás, falando sobre a destruição dos documentos da nobreza no Segundo Império, que foi feito no Brasil. E da historiografia brasileira ter criado o falso dilema entre, ao lançar a tese do patrimonialismo, onde ela opõe, digamos, a nobreza medieval portuguesa ou a nobreza portuguesa até 1822 com a elite brasileira, né? Bem, esta tese inventada pelo Raimundo Faoro, ela é uma tese profundamente mentirosa. Ela é uma tese fraudulenta, porque a nobreza portuguesa, ela tinha obrigações. O título de nobre conferia certas obrigações. A elite brasileira e a elite titulada ou a elite brazonada, né, por Dom Pedro I, depois por Dom Pedro II, que vai ser titulada depois de 1822, ela não tem nenhuma obrigação com o Estado, né? Uma obra muito importante, é uma obra difícil, densa, porque o autor é muito erudito, né? Mas é um marco na historiografia portuguesa, que é o Zé Matoso. O Zé Matoso tem uma obra intitulada A Nobreza Medieval Portuguesa, a Família e o Poder. Ele tem várias obras sobre a história de Portugal, mas especificamente aqui é um recorte onde o Matoso faz um estudo muito importante a respeito disso. O Matoso coloca que, com relação à evolução da nobreza no seu conjunto, a página 31, né, desta obra que eu tenho, é uma obra de 1987, lançada pela editorial Estampa em Lisboa, portanto não é editada no Brasil, isso eu comprei em Portugal. A página 31, o Zé Matoso fala o seguinte: os grandes períodos a considerar a respeito da nobreza serão 5. A formação da nobreza de entre Douro e Minho e a eclosão do seu espírito comum de independência, portanto, período de 1037 a 1150. Isso pega o início do condado portucalense, depois o início da nacionalidade portuguesa. O segundo ponto, a diversificação em grupos e estratos de características e origens diversas. Aí ele coloca de 1150 a 1210. Terceiro, a reestruturação linhagística e as rivalidades em torno do poder político, que vai de 1210 a 1250. A criação da nobreza de corte, veja, e a nova estratificação em torno da monarquia, 1250 a 1315.
E a nova crise interna e favorável, tentativa para resolver através de um novo controle da realeza, de 1315 a 1383. Então, esse estudo aqui é um estudo muito importante para nós vermos como Portugal vai se estruturando, né, naquele momento. Tá? Porque o que acontece? Quando Dom Afonso Henriques, né, Portugal não teve feudalismo. Isso é um erro crasso que é repetido aqui no Brasil, à revelia da documentação. Portugal não teve feudalismo. Tá? É incorreto, é mais do que incorreto, é muito impreciso, é um anacronismo enquadrar a história portuguesa no feudalismo europeu. A nobreza que se forma, vamos dizer assim, quando Portugal é alçado à condição de reino, com Dom Afonso Henriques, era uma nobreza local, portanto ela já existia. Né? Dom Afonso Henriques é descendente dos reis de Espanha, né? Por parte de mãe, por parte de pai ele é descendente dos condes da Borgonha, né? Que era uma família muito importante, muito rica e muito culta na Borgonha. Então, e havia a nobreza que já estava presente ali, naquela altura, entre o Douro e o Minho, portanto, norte de Portugal. Essa nobreza já tinha as suas jurisdições locais, vamos falar dessa forma, né? As suas terras ali dentro. Bem, então, a gente pode dizer que, num primeiro ponto, o que eu quero trazer aqui hoje para vocês? Um entendimento, assim, básico, né, da nobreza portuguesa. Por exemplo, a nobreza de Portugal, os títulos nobiliárquicos, né, você tem o rei, abaixo do rei você tem o duque, né, abaixo do duque você tem o marquês, abaixo do marquês você tem o conde, abaixo do conde você tem o visconde, e abaixo do conde você tem as baronias. Depois nós temos os senhorios. Né? Há de se notar que os reis de Portugal, de um determinado momento em diante, eles colocam-se como senhorios. Uma das características do Império Ultramarino é que o rei será rei e senhor. Né? O senhorio é aquele que detém, digamos, uma autoridade sobre a terra, mas ele não tem autoridade sobre os súditos. Os súditos continuam tendo o seu rei. Então, a nobreza portuguesa, e não só, é um grupo privilegiado, né? Digamos, do reino de Portugal. Ora, essa nobreza ela vai existir do início da nacionalidade portuguesa, portanto, de 1300 e 1143, né, até o século XX, até a morte do último rei de Portugal, em 5 de outubro, quando é implantada a República Portuguesa. Agora, como é que vai, de certa forma, funcionar a história da nobreza? A primeira nobreza portuguesa, portanto, que é o foco de estudo aqui da obra do Matoso, a primeira nobreza formou-se no reinado de Dom Afonso VI, né, que era rei de Leão. Esse rei, essa nobreza era formada de homens descendentes dos fidalgos leoneses estabelecidos no norte de Portugal, especialmente naquela região entre o Douro e o Minho. Quando a gente olha para Portugal acima de Lisboa, né, então é aquela região entre o Douro e o Minho, que fazia parte de Leão, Castela, Galiza e vai por aí afora. Então essa era a região dos solares, dos homens mais poderosos do reino. Né? Então eles uniam, essa gente unia fidalguia e unia nobreza. Né?
Eles eram nobres de nascimento, fidalgos de nascimento, tinham uma autoridade que não era conferida pelo rei. É preciso entender isto. O prestígio deles e o dinheiro deles não vinha do rei, né? Agora, o que vai, então, entendido isso, quer dizer, o fidalgo e o nobre de alta linhagem, porque aí você tem a alta nobreza e a pequena nobreza, né? Um outro entendimento muito importante em relação à nobreza é que a nobreza ela se divide entre nobreza civil, a nobreza eclesiástica e a nobreza militar, portanto, a nobreza de cavalaria, as ordens de cavalaria. Os primeiros filhos dos nobres, via de regra, herdariam, digamos, a titulação nobiliárquica, né? Os segundos e terceiros filhos iam para a igreja, via de regra, né? Eles não tinham, digamos, patrimônio. Então, o patrimônio se manteve porque ele não era dividido. Isso não significa que se evitasse brigas, contendas, como a história mostra. Muito pelo contrário, há muita briga, há muita contenda na disputa. Mas, via de regra, o processo de sucessão dinástica, ele mantinha, portanto, o patrimônio colocado na mão da mesma família, né? Então, quando Dom Afonso Henriques cria Portugal, já existe uma nobreza estabelecida. Esses homens já são ricos, eles têm uma influência e uma tutoração, não no sistema medieval, mas na localidade em que eles atuam, não é? E o primeiro rei de Portugal, conforme atestam os documentos, o que ele faz? Ele toma uma decisão muito sábia, onde, ao invés de tentar converter aquela nobreza à causa dele, não é? Dom Afonso Henriques faz um pacto com essa nobreza, ele sela um pacto, e ele vai respeitar as leis de usos e costumes dos locais. No meu entendimento, essa ação estratégica virá a ser uma das grandes causas que vão manter a integridade territorial de Portugal, né? Porque ele respeita o funcionamento local e então as localidades têm uma autonomia e você tem um poder central, né? E aí é disso que vai surgir posteriormente as chamadas câmaras republicanas. Os municípios não se aplicam em Portugal, é uma palavra equivocada, né? As vilas, enfim. Você tem uma separação aqui, portanto, tá? Você tem o rei e você tem essa nobreza fidalga e essa alta nobreza que tem autoridade e tem prestígio. Bom, como é feita a construção? Veja, pessoal, o que eu estou falando aqui é de uma forma muito rápida e superficial, porque é o formato que nos permite o nosso programa, tá? Bem, entendido, portanto, que a nobreza, ao contrário dos ricos brasileiros que ficaram ricos à custa do Estado, quando o Estado, a coroa de Portugal se forma, ela já tinha homens ricos, os chamados ricos homens, né? E que era da alta nobreza e que, portanto, essa titulação não é uma titulação forjada. Aí é preciso ter um entendimento do histórico muito longo de por que aquela gente alcançou aquela titulação, né? Então, o título dessa alta nobreza eram os ricos homens. Esses ricos homens tinham o prestígio de ir para cargos públicos, embora isso não fosse uma regra. Tá claro? Por quê? Porque cada nobre, ele tinha, uma vez que ele é senhorio, que ele é dono, digamos assim, do seu espaço, ele tem obrigação para com o seu povo. Obrigação de manutenção, né? Um outro ponto de entendido isso, quer dizer, tem o rei e tem os ricos homens. Nós temos os ricos homens, portanto, eles são o segundo na hierarquia, né, numa ordem decrescente. Abaixo dos ricos homens, nós temos, em ordem decrescente, os infanções, os cavaleiros e os escudeiros, né? A palavra fidalgo ela é uma palavra de origem espanhola, significa filho de algo, filho de alguém.
Então, essa palavra ela tem uma expressão que se aplica aos funcionários superiores, digamos assim, né? Isso vai originar, por volta do século XIV, a palavra fidalgo, que vai se generalizar ao fazer a nomeação dos nobres de linhagem, né? Então, mas vamos entender o seguinte: a nobreza de linhagem, ela é a mais alta categoria da nobreza, e essa nobreza não tem dependência de cargo público. Tá claro? Então veja a tese do patrimonialismo brasileiro. A tese do patrimonialismo brasileiro fará exatamente o inverso, que os nobres em Portugal sugavam o Estado. A realidade era completamente inversa, né? Os nobres tinham dinheiro, o rei muitas das vezes não tinha dinheiro nenhum, então para fazer as batalhas, para fazer os movimentos contra os países, eles chamavam essa alta nobreza. A alta nobreza é que disponibilizava armada, a alta nobreza é que disponibilizava cavalaria, a alta nobreza, porque o armamento era dela. Nós não temos a constituição de milícia ou de exército como nós entendemos hoje, não é? Naquele momento. Então, a estrutura militar ela nunca foi da coroa. O rei precisava, quando ele ia entrar em batalha contra um outro nobre ou contra um outro castelo, por exemplo, Dom Afonso Henriques luta contra a própria mãe, né? Então, na luta contra a própria mãe, vão outros nobres que estão lutando contra nobres. E aquilo não foi bancado pelo condado, né, do qual ele era herdeiro, por exemplo. Tá certo? Então, é preciso ter essas distinções de uma forma muito clara. Então, o nobre de alta linhagem, ele não tem dependência de cargo. Agora, quando ele vai exercer cargo, quando ele será chamado a exercer cargo, ele será chamado a exercer cargo exatamente porque ele tem dinheiro, ele tem valores, né? Ele tem aquilo que os gregos vão designar por arete, eles são exemplos de virtude, exemplos de nobreza, exemplos de cavalheirismo, exemplo de bravura, eles são exemplo. Tá? E são indivíduos extremamente sofisticadamente treinados. Têm uma educação extremamente sofisticada. São homens cultíssimos. A nobreza portuguesa é de uma cultura ímpar, inclusive as mulheres. Inclusive as mulheres. Olha, é criminoso que falam sobre Portugal. A nobreza portuguesa, por exemplo, já na carta de Dom Afonso Henriques, as mulheres, qualquer mulher, pode tornar-se rainha de Portugal. É um feito único na Europa, naquele momento. Nunca houve proibição dentro da coroa portuguesa que as mulheres não poderiam chegar ao cargo, ao título, ou ocupar a titulação de rainha, né? Bom, no tempo de Dom Manuel, por exemplo, quando vai se designar os capitães da armada de Pedro Álvares Cabral, que vão chegar ao Brasil com Cabral, a nobreza portuguesa já registrava, portanto, esse tipo de funcionamento. Alguns nobres já estavam atuando dentro de cargos do Estado, exatamente pela sua capacidade, né? Então, a esquadra de Cabral é integrada por gente da mais alta nobreza, né? Então, a esquadra era uma gente muito poderosa, da alta linhagem. Eles descendiam, via de regra, das famílias oriundas de Leão e de Castela, que estavam já radicadas em Portugal há muitas gerações. A gente tem algumas exceções, como, por exemplo, Bartolomeu Dias, que recebeu grau e armas transmitidos à sua independência devido à bravura de Bartolomeu Dias. Então, assim, quando você não tinha título de família, né, mas você, através do seu sangue, através do seu esforço, através do seu valor, né, através da sua virtude, você fez um serviço,
digamos, a nação, você recebe a titulação. Então, de um momento em diante, a nobreza ela toma um caráter palaciano, né? E aí ela recebe novos graus. Ora, mas para que isto acontecesse em Portugal, era preciso, então, entenderam até aqui como funcionava? A alta nobreza, ela não estava diretamente associada à administração do reino, junto com o rei, tá? Ela tinha, então é um equívoco enorme atrelar isso. De um momento, mas quando ela vinha por razões que eu já citei. De um determinado momento em diante, de acordo com o próprio curso evolutivo da história de Portugal e da sociedade da época, quando aquela alta nobreza vai assumir um caráter mais palaciano, né, mesmo assim, aquele indivíduo precisava provar que ele tinha gerações de serviços prestados ao rei. Tá? Isso vale inclusivamente para os serviçais da corte. Por exemplo, para o cargo de mordomo-mor, para os cargos de educadores. Havia uma nobreza, inclusive, de funcionários. Você era um cavalariço porque o seu pai havia sido, o seu avô havia sido, o seu bisavô havia sido. Então, é por isso que quando você, digamos, muda a dinastia ou muda a nobreza, né? No caso de Portugal, esses problemas, digamos, foram menores, porque a gente tem a mesma família dinástica, né? A mesma família, o mesmo tronco familiar em 4 dinastias, que vão tomando conta do reino de Portugal. Quando mudava um duque ou um nobre, ou muda o rei, ou morre, ou ele é vencido, despedia-se todos os familiares. Aquilo era um problema, né? Porque aqueles funcionários serviam à coroa, aqueles funcionários serviam ao ducado, né? A gente vê isso hoje funcionando, por exemplo, no caso da coroa da Inglaterra, de um modo muito claro, né? Você tem funcionários do Palácio de Buckingham. Eles servem à coroa, eles não servem à pessoa do rei Carlos ou da rainha Elizabeth. Então você separa a pessoa física, não é? Do rei. O rei é um cargo, né? E aquele cargo é obediente à coroa. Então, os funcionários, sejam eles quais forem, a obrigação dele fundamental é servir à coroa, é servir ao ducado, é servir ao condado, é servir ao marquês, é servir ao visconde. Por isso que ele, morto o pai, o bisavô, o avô, a descendência continua. Porque o que está em pauta aqui é a missão, o trabalho que aquela nobreza tinha com aquela localidade. Ela tinha obrigação, inclusive, de sustentar aquela localidade. Ela tinha obrigação de defesa daquela localidade, né? Ela tinha obrigação de partilha da terra, de viabilizar, inclusivamente, financeiramente, a existência daquelas pessoas. Ela tinha obrigação de prover saúde. Os conventos, por exemplo, nas localidades vão ter obrigação de saúde, vão ter obrigação de educação, vão ter obrigação de uma série de coisas, porque você também tem uma nobreza eclesiástica. Tá claro? Então, era preciso provar. Bem, no reinado de Dom Manuel, então, vão ser estabelecidas as regras que definem os graus de nobreza, bem como o uso das chamadas armas heráldicas, né, em que vai se evitar abuso e vai se na adoção dessas armas, e vai se estabelecer, digamos, os direitos da nobreza, tá? Então, com Dom Manuel, nós temos uma alteração muito séria, que é o seguinte: os nobres passam a ficar sujeitos ao rei. E houve
historicamente falando, uma luta muito grande da coroa portuguesa para submeter a nobreza. Isso não foi um processo fácil. Tá? Você vê que levou aí 300 anos, né? Mais de 300 anos, 400 anos. Os nobres, então, com Dom Manuel, eles ficam sujeitos ao rei e eles foram organizados em 2 ordens. Digamos assim, cada 2 ordens tinha 3 graus. Você tem os ricos homens, que é a primeira ordem, né, que começava com um moço fidalgo, aí ele passa para um fidalgo escudeiro e depois ele chega ao fidalgo cavaleiro, que é o grau mais alto. A segunda ordem, você tem os escudeiros fidalgos e os cavaleiros fidalgos. Bem, então quando nós vamos ler um documento, qualquer documento que diz respeito à coroa portuguesa e aos descobrimentos no Brasil, quando existe uma titulação, né, era um tenente, era um capitão, né, era um cronista, nós precisamos de entender como é que era organizada essa estrutura de titulação e de nobreza. Né? Então, os séculos XV e XVI, no período dos descobrimentos, você tem feitos muito nobres de muitos portugueses. Agora, os descobrimentos em si, embora tenha sido um momento muito importante na história de Portugal, ele não vai, digamos assim, trazer para dentro. Isso eu estou falando, mas, gente, o livro do Zé Matoso, que eu quero esclarecer, o livro do Matoso vai até o século XIV, eu estou avançando mais um pouco. Então, na época de Dom Manuel, a nobreza dos descobrimentos, embora os descobrimentos tenham sido atos muito valorosos, os símbolos herdados de família, não vai haver uma heráldica dos descobrimentos. Tá? Então, são poucos os indivíduos que são alçados à categoria de nobre. Então, os indivíduos que entram no processo dos descobrimentos e patrocinam, né, são nobres de família, né, ligado às localidades de origem, como, por exemplo, o Leitão da Cunha. Né? O Leitão da Cunha, quando a gente olha o brasão deles, o Anselmo Bracamp Freire tem uma obra maravilhosa, que são 3 volumes, nunca foi publicado no Brasil, só em Portugal que a gente acha, os brasões da Sala de Sintra, onde no Palácio Nacional do Rei de Portugal, em Sintra, nós temos no último andar do palácio, a gente vai andando, né, sobe um andar, outro andar, no último andar do palácio, tem lá a sala dos brasões, onde tem as 72 famílias nobres de Portugal. No centro, um salão maravilhoso, rodeado por muito dourado, por muito ouro, e uma sequência de janelas com painéis de azulejaria. No teto do salão, nós temos ali os 72 brasões das famílias nobres portuguesas, e todos eles têm uma característica muito singular. Nós temos são 72 veados, não é? E eles têm, cada um deles porta o brasão com um escudo de armas diferente de cada família. Né? E eles estão dispostos segundo uma lógica ali, com o brasão de Dom Manuel e depois dos filhos de Dom Manuel ao redor, e aquilo vai fazendo uma sinoide, né? Por todo o teto do palácio. Bem, então ali estão os brasões das 72 grandes famílias que ajudaram a consolidar Portugal. Tá claro? Bem, o brasão de Nicolau Coelho, né? O brasão de Pedro Álvares Cabral. É Cabral porque o brasão dele tem uma cabra. Tá? Então, o Cunha chamava Cunha porque ele tinha uma cunha. E aí é preciso entender o que são esses escudos de armas, né? O brasão, você tem o escudo, o campo, e o campo ali estão colocados certos símbolos, vamos falar dessa forma, cujo nome é arma. Cada arma equivale a uma categoria de virtude, né? Portanto, é uma categoria do espírito. O brasão é um distintivo espiritual, ele não é um distintivo material, né, físico. Então, é através de um feito de bravura,
da alma nobre, e aquele feito ele tem que ser mantido por várias gerações, né? Você vai repetindo aquele feito, então é isso que caracteriza uma nobreza, né? Pelo menos naquela altura, as nobrezas atuais, mesmo as nobrezas chamadas constitucionais, elas não têm nenhum compromisso com isso mais, muito pouco, né? Bem, então todos esses nobres vão se considerar vassalos do rei. Tá claro? Então, a partir de Dom Manuel, nós temos uma nobreza submetida ao poder real. Ora, uma vez que a nobreza está submetida, as prerrogativas da nobreza vão gerar muitos litígios, né? Porque é a nobreza que fica encarregada de administrar localmente, o rei reina, mas ele não administra, né? Quem administrava sempre foi a nobreza civil, eclesiástica e militar. O rei de Portugal não administra, né? Em razão dessa administração, e uma vez que a nobreza tinha que bancar, né, do seu próprio bolso aquela administração, evidentemente que você tem uma demanda de litígio aqui, você tem os reis, às vezes abusam, claro, a nobreza tenta fugir ao fisco, você tem uma questão territorial, né? Porque muitas vezes os nobres impediam os fiscais régios de entrar nos territórios para cobrar os chamados o fisco, né? Então eles tratavam aquilo com coutos com imunidade. Isso, evidentemente, prejudica o patrimônio da coroa. É claro que essa questão toda não foi consensual e não foi pacífica. Tá claro? Bem, então, quando a gente fala que a nobreza portuguesa tinha privilégios, né? Aliás, existe um livro chamado Privilégios da Nobreza e Fidalguia em Portugal, publicado no século XIX, Dom João VI, né, a rainha Dona Maria I, foi na governação deles, né? Qual era uma coisa importante de se ressaltar naquela época? A mulher herdava a nobreza do seu marido, tá? Ela era coigual em qualidade. Então, se ele é duque, se ele é marquês, se ele é conde, visconde, barão, fidalgo, ela também tem direito, ela usa os mesmos títulos, ela goza das mesmas dignidades. Tá claro? Agora, se o nobre não é o cônjuge, né, não é um nobre por titulação, ou seja, ele contraiu um matrimônio, né? E ele tornou-se nobre, então ele casou com uma baronesa, ele adquire o título de barão consorte, visconde consorte. Tá? Então, se a mulher é quem for o nobre titulado, essa mulher não pode transmitir aos seus descendentes os seus títulos e os seus privilégios, numa linha sucessória. Entenderam a diferença? Então, quando o nobre é homem, ele transmite o seu título e os seus privilégios. Quando a mulher é nobre, mas ela casa com um homem que não é nobre, os filhos dela não terão aquele título e aquele privilégio. Não há uma linha sucessória. Você tem um impedimento. Isso existe até hoje, por exemplo, a gente vê funcionando em qualquer casa real. Ela funciona assim, né? Então, com relação aos cargos, a lei vai dizer que as pessoas que viviam a lei da nobreza, elas se servissem privativamente de alguns cargos de consideração, e esses cargos excluíam completamente os plebeus, tá? Quem não é nobre não chegava mesmo. Tem algumas exceções documentadas? Tem. Então, nós temos, por exemplo, as superintendências
da criação dos cavalos. Você fala, mas qual é a importância? Toda. Se a gente pensar que os cavalos eram os destacamentos de uma alta nobreza, que é a nobreza da cavalaria, não é? Que é a nobreza de defesa, é a nobreza militar, né? E aí nós temos que ter um outro capítulo na história aqui, que são as ordens de cavalaria e os cavaleiros, que a ordem de cavalaria é uma coisa e depois os cavaleiros serão outras. Era essa gente que tinha cavalo. E naquela altura, ter cavalo, ter arma, né, ter um escudeiro, né, que cuidasse, aquilo era uma despesa horrorosa, não era toda a gente que podia. Quantos cavalos o indivíduo tinha que ter para ele prover uma guerra, por exemplo? Então aquilo era digamos, o destacamento militar, caríssimo de manter, portanto era um cargo importantíssimo. Você tem o cargo de os capitães mores, os sargentos mores, os capitães das companhias de ordenanças. Então isso são nomes que nós vemos quando nós vamos ler a documentação portuguesa no Brasil. Né? Nós temos os ofícios de juízes, nós temos os procuradores das vilas, das cidades, dos conselhos, que são coisas distintas. Nós vamos ter o cargo de almoxarife, né? Nós vamos ter os cargos de almotacés, onde há os chamados juízes de fora. Nós vamos ter os lugares da magistratura, as montarias mores, as alcaídas mores, e vai por aí afora. Tá claro? Nenhum destes cargos, embora fosse nobre, confere nobreza hereditária. Tá claro? Então, nós temos, portanto, dois tipos de nobreza ocupando a coroa portuguesa. Nós temos a alta nobreza, que ela vai ocupar cargos, e nós temos uma baixa nobreza, uma pequena nobreza, que vai ser uma nobreza momentânea. Aquela titulação é dada ao titular, portanto, à pessoa, por exemplo, ao Manuel, mas se o Manuel morrer e ele tiver filho, o título não passa para o filho. Tá? Bem, todo nobre, ele estava isento dos encargos pessoais, né? Porque de pagamento de taxas e de impostos, porque isso era incompatível com a dignidade da nobreza, tá claro? Eles também não podiam ser presos ou levados à cadeia ou arrastados. Havia um código naquela altura. Assim como você, por exemplo, até hoje é um código de guerra, se você prender um soldado titulado, um marechal, um general, um coronel, você não pode fazer determinadas coisas com ele segundo o código de honra e da guerra. Era assim que funcionava, né? E há uma beleza muito grande nisso. Agora, sobretudo, por que o nobre estava isento de encargo? Porque era ele que pagava. Era ele que pagava. Era ele que sustentava quase tudo. Então é preciso entender, né? O nobre não era isento de encargo pessoal porque ele era um bonachão ou usava o Estado para enriquecer. Né? Evidentemente que num determinado momento essa linha, essa fronteira fica muito tênue, é óbvio que fica. Eu estou financiando alguma coisa as minhas próprias expensas, só para a gente parar para pensar a quantidade de insucesso, né, no processo da marinharia portuguesa, de navios que afundavam, a pirataria de corso que comia solta naquela altura, né? As perdas de homens, as perdas de patrimônio, né? Quantos de documentação, de dinheiro, né? O cara está financiando uma viagem, por exemplo, a circunnavegação da África, quantos navios perderam? Está entendendo? Então, havia uma despesa muito grande. Evidentemente que isso tem um retorno justo, digamos assim. Então, há muitas classificações de nobreza na origem jurídica portuguesa. Tá? O Antônio Manuel Espanha, ele ensina que nas ordenações, ao contrário de fidalguia, a palavra nobreza, ela quase não aparece, né? E é importante essa distinção
porque ela constituía a nobreza um sinônimo de estatuto privilegiado. Então, inicialmente, falando a grosso modo, inicialmente em Portugal, quando Portugal é fundado, ali até de Dom Afonso Henriques até essa parte que o Matoso coloca, até o século XIV, você tem basicamente a nobreza é composta por ricos homens, infanções e cavaleiros. Tá? Então, esse era o título, tá bom? Depois nós temos uma reforma em Dom Manuel, e depois nós vamos ter uma outra reforma muito grande de Dom Sebastião, aonde Dom Sebastião, além das atribuições dos títulos nobiliárquicos, né, ele faz a distinção entre ser-se nobre, né, esse ser-se nobre era transmissível hereditariamente, e uma outra filiação que não tinha uma transmissão hereditária. Né? Então, ele tem também cria outras categorias por ordem decrescente. Ele cria o fidalgo cavaleiro, cada um tinha um rendimento específico. Ele cria o fidalgo escudeiro e os moços fidalgos da casa real. Né? Então, essa gente toda, quando ela, por exemplo, quando os moços fidalgos da casa real, quando ele chegava a esse estatuto, era concedido com exercício no paço. Isso significa que ele tem direito e acesso ao paço real, ou seja, ele pode conviver na intimidade da corte. Portanto, entenda aqui o seguinte: o fato de você ser nobre em Portugal não significava que você poderia ter acesso ao rei. Diferentemente aqui do que eles vão falar da nobreza portuguesa. Quer dizer, hoje em dia, se o sujeito é rico, ele é um empresário poderoso, ele é amigo de um senador fulano de tal, o senador fulano de tal leva ele lá para conversar com o presidente da república, com o ministro e tal, e eles abrem as portas ali, as burras do Estado. Não funcionava desse jeito, não. Então, é uma indignidade imensa o Raimundo Faoro falar que o patrimonialismo brasileiro deriva da nobreza portuguesa. Meu Deus do céu! Olha, é preciso, de fato, ter muito cuidado com esse tipo de afirmação, e também preciso uma alta dose de incúria, de má-fé, porque me custa acreditar que um homem com a cultura do Faoro tenha feito isso de um modo inconsciente ou ignorante, não sei, não é? Às vezes a gente se equivoca também, mas um estudo mínimo de como funcionava a nobreza, a gente verifica que não tem como o que se cria no Brasil depois de 1822 ter algum paralelo com o que existia em Portugal. Tá? Sobretudo, dado esse fato, né? Quer dizer, a nobreza ela tem obrigação com a coroa, obrigação financeira. Se a gente pegar um empresário brasileiro, por exemplo, aconteceu agora essa tragédia do Rio Grande do Sul. Qual empresário brasileiro vai sacar do seu bolso, e não é provisoriamente, não, ele vai sacar do seu bolso durante o período em que a empresa dele existia? Então a empresa dele existe há 40 anos. Durante esses 40 anos, ele ajudou a construir quantas praças, financiado do próprio bolso dele? Ele ajudou a construir e manter quantas escolas, financiado do bolso dele? Tá claro? Ele ajudou a fazer quantas ferrovias, financiado do bolso dele? Isso nos dá uma distinção muito clara de que o rico de hoje não tem relação com o nobre de antigamente. Nenhuma, zero relação. Tá certo? Então, era assim que funcionava. Né? Então, desde a reforma de Dom Sebastião, nós temos, portanto, a categoria de cavaleiro fidalgo, né, de escudeiro fidalgo, de moço da câmara, de escudeiro e de cavaleiro. Então, resumindo, nós estamos chegando ao final da nossa aula, grosseiramente, num primeiro momento, Portugal não tem uma
a nobreza é composta em 3 estamentos: os ricos homens, infanções e os cavaleiros, nesta ordem, né? Depois nós temos, com Dom Manuel, uma divisão em dupla parte, cada parte tem 3 gradações, e depois nós temos uma reforma que é feita por Dom Sebastião, né? Então, Dom Sebastião, por exemplo, acrescenta o moço da Câmara, né? Bem, os títulos nobiliárquicos em Portugal, portanto, e as coroas, os escudos são, quando a gente olhar para um escudo, existe uma sinalização para a hierarquia de cada escudo, né? Você tem sinalizações reais, por exemplo, você tem uma sinalização principesca. Quando você olha o escudo de um príncipe, né? Quando você olha o escudo do primeiro filho do príncipe, o escudo do segundo filho do príncipe, do terceiro filho do príncipe, tá certo? Todos esses escudos são diferentes. Você tem diferenças reais naquela colocação ali. Então, as coroas também são diferentes para o rei, para o duque, para os ducados reais, para os ducados. O ducado real, por exemplo, vai ser um cargo que vai ser criado por Dom João IV, quando ele cria a Casa do Infantado. Dom João IV aqui cria uma titulação nova, muito inteligente, aonde ele separa o Bragança, né, o primeiro rei de Bragança, da dinastia dos Bragança. Ele separa o patrimônio pessoal dos segundos, terceiros filhos do patrimônio da nobreza. E com isso ele resolve um problema muito grande, porque assim, o primeiro filho, que era aquele que seria o rei, ele seria rico, digamos assim, ele teria patrimônio, e os outros filhos não, né? Então, quando Dom João IV cria a Casa do Infantado, os filhos segundos e terceiros serão os senhores da Casa do Infantado. É por isso que chama infante, os senhores da Casa do Infantado, né? Por exemplo, Dom João VI é muito rico, pessoalmente falando, na condição de senhor da Casa do Infantado, porque ele herda o dinheiro do seu pai e da sua mãe, evidentemente, na condição de senhor da Casa do Infantado, né? Então ele é infante e depois ele é rei, né? Bom, então, quando o rei, uma coisa era o rei, outra coisa era o duque de Bragança, tá? Então você tem o ducado real e você tem o outro ducado. Então o rei sai daquele ducado. Mas quando ele se torna rei, o ducado continua e está separado. Então você não mistura patrimônio, tá? Isso também é um outro embuste historiográfico que o Brasil cria sobre Portugal, que não condiz com a verdade. Então nós temos os ducados reais, nós temos os ducados, os marquesados, os condados, os viscondados e os baronatos, né? Esses títulos eles podem ser títulos de júri, portanto títulos perpétuos, e eles podem ser títulos em vida, que é aquela nobreza menor que tem. No caso dos títulos em vida, morto o titular, o título regressa para a coroa, e a coroa pode dar o título para um sucessor, para um parente, para um terceiro, ou mesmo não manter o título dentro da família e conceder o título novamente. A rainha da Inglaterra, por exemplo, tem esse privilégio, não é? Das concessões dos títulos. Nórdio, por exemplo, é uma concessão que a rainha pode conferir. Cavaleiro é uma concessão que a rainha, que agora o príncipe, pode conferir. Isso é assim que funciona na nobreza desde todos os tempos, e não é uma tramóia, uma maracutagem. O título é exatamente uma medalha, né, uma titulação honorífica que você vai oferecer em reconhecimento aos serviços prestados. Hoje em dia não, isso virou uma esculhambação. Sobretudo no Brasil, você oferece medalha a qualquer Zé Mané, tá certo? Que não tem histórico de rigorosamente nada, basta que você seja amigo do deputado, do vereador, do prefeito, e vai por aí afora. Então há uma desmoralização completa dos chamados títulos privativos, né? Bem, para finalizar, o rei, né, o soberano da Casa Real de Portugal, ele era rei, ele era soberano, mas era soberano no sentido de senhor. Ele era senhor de Celta, ele era senhor da África, ele era senhor da Guiné,
né? O herdeiro da coroa de Portugal, portanto, o herdeiro do príncipe real, né? O príncipe, os títulos hereditários ou os títulos vitalícios do chefe ou do representante da Casa Real Portuguesa é o príncipe real, é o duque de Bragança, é o duque de Guimarães, o marquês de Vila Viçosa, é o conde de Guimarães, o conde de Arraiolos, o conde de Ourém e o conde de Neiva, né? Aí você tem o herdeiro do herdeiro da coroa, por exemplo, o príncipe da Beira, né? Então, o filho de Dom Pedro I, ele é o herdeiro do herdeiro da coroa, né? Os infantes filhos do soberano, então, portanto, os infantes filhos do rei. Os membros da família real, né, que são, aí tem outras titulações. Então você tem uma nobreza completamente estratificada, hierarquizada, organizada, ordenada, né? E você tem, portanto, a condição de ser nobre, ela rendia privilégios, repito, e para finalizar, porque o nobre arcava com aquelas despesas, né? Ele tinha obrigações para com o reino. Quando vem o golpe da independência, a nobreza que se constrói no Brasil e os homens ricos que vão se formar posteriormente, eles vêm no sentido inverso desse processo. Portanto, eles não vão, digamos, usar do dinheiro deles, né, do patrimônio pessoal deles, da vida deles, né, para trazer nenhum benefício para a coroa. Eles não têm nenhum projeto ligado à nação. Nenhum. Né? E vai dar esta anomalia que a gente vê, onde o rico brasileiro, em sua grande maioria, as grandes fortunas, né, elas são feitas mamando nas tetas do Estado, chupando o Estado, como um vampiro, como uma lampreia, sem dar nenhuma contrapartida. E eles ainda querem abatimento de impostos. Ora, de modo que essa obra do Matoso aqui é uma obra muito importante, porque esse primeiro momento da nobreza, os ricos homens, infanções e cavaleiros, essa distinção aqui, quando nós vamos ter isso em perspectiva, nós vamos ver como o Estado vai se organizar, né? Que não havia conceito de Estado naquela altura. Estou falando de Estado como uma analogia, para ficar mais claro, né? Ela vai mostrar como a coroa vai se organizar e veja, repito, esta forma de organização, dados os interesses distintos, né, que existiam, ela não foi sempre pacífica, muito pelo contrário. A gente vê uma briga muito grande, uma disputa muito grande entre o rei e a nobreza. Não foi um processo assim manso, não, né? Porque os interesses eram muito distintos e às vezes os interesses eram antagônicos. É muito interessante entender essas perspectivas. Por exemplo, há casos em que o próprio infante Dom Henrique tem, na condição de governador da Ordem de Cristo, o infante Dom Henrique nunca foi grão-mestre. A Ordem de Cristo e nem os Templários nunca tiveram essa palavra grão-mestre, viu? Isso é uma imprecisão. A Ordem tinha mestres e diferentes níveis de mestre. No caso do infante, o infante sequer foi mestre da Ordem de Cristo, o infante era governador da Ordem de Cristo. Bem, então há casos do infante em que ele peleia contra o próprio rei, Dom Afonso, tá claro? Há casos de nobres combatendo Dom João II. Isso é muito comum, né? Porque o rei queria uma coisa e o governador da Ordem de Cristo queria outra. E aí, evidentemente, aí eles vão para a batalha. Não executa, não. Então, o rei tinha um poder absoluto? Ué, mas nunca teve. O rei em Portugal, nenhum rei,
Aliás, eu acho que nenhuma monarquia teve tanto poder quanto tem, por exemplo, os presidentes do Brasil. Isso no mundo inteiro. Tá? Um primeiro-ministro hoje em qualquer lugar do mundo, um presidente hoje em qualquer lugar do mundo, ele tem poder do que qualquer rei na história teve. Qualquer rei. Tá? Se você pegar mesmo o Império Romano, que o poder era absoluto, centralizado mesmo, não faz frente com o que aconteceu depois dos movimentos revolucionários. Né? Então, esses estudos, quando nós vamos ler a documentação brasileira, né? Quais foram os nobres que vieram junto com Cabral, quais foram os nobres que foram os donos que receberam alvarás das capitanias hereditárias, né? Para instalar as capitanias. Então, é preciso ir a Bracamp Freire, ver quais são os 72 nobres da coroa, ver se eles fazem parte da alta nobreza. Via de regra tem que fazer, não tem como ser diferente, por conta do dinheiro, né? Porque eles vão ter que bancar aquilo ali. Portugal sempre foi um país muito pobre, financeiramente falando, né? Pobre de dinheiro. A coroa, ao contrário do que nos vendem, nunca foi riquíssima. Tá? E o dinheiro da coroa foi sempre muito bem aplicado. Também nos contam essa inverdade. Houve excessos, houve problemas, claro que houve, isso houve em qualquer lugar do mundo. Então, o entendimento dessa estratificação social é muito importante. Nós o termos em perspectiva, para a gente conseguir entender o antes e o depois. Né? E para a gente entender uma outra coisa, e com isso eu finalizo. Quando se fala no retorno da monarquia para o Brasil, qual monarquia? De que forma? Ela vai ter uma nobreza titulada ou não? Ela vai ter cortes? Como é que vai ser feito isso? Esse assunto é um assunto não só polêmico, bem como é um assunto espinhoso. Na minha posição pessoal, o Brasil não poderia nunca mais voltar a ser monarquia. Nunca. Ele teria que continuar sendo uma república, né? Agora, monarquia não. Porque isso aqui ia virar uma loucura, como virou no século XIX. E agora mais ainda. Você imagina um ministro do Supremo que é conde. Hã? Você imagina um desses deputados bolsonaristas visconde. Hein? Você imagina o Renan Calheiros duque. Imagina uma coisa dessa. O que ia virar da nossa vida? Percebe? A nobreza, portanto, a verdadeira nobreza, a alta nobreza, ela é uma nobreza pelo espírito. Ela é uma nobreza por virtude. Ela é uma nobreza de compromisso, em corpo e em alma, de corpo e de alma. Na ausência desses homens dignos, probos, éticos, retos, sábios, valentes, valorosos, né, virtuosos, é preferível ficar num nível mais básico e não sair fazendo de conta que a gente é aquilo que não é. Tá bem? Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.